Boa tarde, gente. Que desânimo, hein? Que beleza. Boa tarde. Boa tarde. A gente vem lá de Minas Gerais, né? Um esforço danado. Uma ótima tarde a todos. É uma alegria estar aqui nesta casa pela primeira vez e partilhar com vocês este seminário. Este é um seminário pelo qual eu tenho muito carinho, porque ele foi pensado, sentido e programado para que a gente pense algumas questões muito importantes relativas a esta temática, que tem tomado cada vez mais espaço na mídia, na sociedade, embora se tenha pouca reflexão a respeito dela, também dentro do nosso movimento espírita. Há alguns temas dentro do movimento em que nós temos muito achismo e pouca ciência, em que nós temos muito Ctrl-C, Ctrl-V, para o povo que é da era digital aí, né? Que tem muita copia e cola, muita repetição daquilo que fulano falou, daquilo que Beltrano disse, sem que você entenda daquilo que está falando ou daquilo que está dizendo. Então, este livro, que é o tema do seminário de hoje, ele nasceu desta proposta, de uma proposta de integrar ciência e espiritualidade e analisar esta temática não na perspectiva do achismo ou simplesmente da repetição da informação, seja ela válida ou não, que alguém trouxe, mas exatamente de fazer a proposta que Kardec nos dá no livro A Gênese, quando ele nos ensina que o Espiritismo, sendo científico, ele caminha para a par com a ciência e progride à medida que esta ciência progride. Não progride nas suas bases inamovíveis, porque os pilares do edifício espírita já estão muito bem assentados, mas progride na construção do pensamento nessas temáticas que são da atualidade e que requerem de nós uma visão, muitas vezes, mais integrada com a ciência daquilo que se tem produzido. A respeito da homossexualidade, a ciência modificou completamente os seus conceitos nos últimos 40 anos. E isso, naturalmente, modifica a produção sobre o tema e nos fornece material para que nós pensemos esta realidade a partir de uma outra perspectiva. Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos raciocinar e refletir juntos a respeito desta temática. Começando pelas questões científicas e depois propondo uma visão doutrinária. Não há visão doutrinária, porque nenhum de nós, expositores, autores ou quem quer que seja, pode dizer que tem a visão espírita a respeito dessa temática. Homossexualidade é um dos temas que em doutrina espírita nós dizemos que estão inconclusos. O que isso significa? Existem múltiplas visões a respeito do assunto e todas elas são respeitáveis, porque eu quero crer que todas as pessoas que estão falando deste assunto estão comprometidas em tentar ofertar o seu melhor para o movimento, ainda que muitas vezes dentro de uma visão preconceituosa. Mas existem múltiplas visões e nós não temos um consenso, uma universalidade do ensino a respeito deste tema. Não temos porque da parte dos espíritos eles guardam muito frequentemente um silêncio respeitoso, permitindo que aqueles temas que são mais controversos possam ser construídos ao longo do tempo. Não existe tanta informação mediúnica a respeito deste assunto. Você encontra muita coisa esparsa, não é? Mas nenhum espírito ainda discorreu longamente a respeito dessa temática, de uma forma que, por exemplo, escreva um livro a respeito dela. Até porque, acho que esse espírito que quiser fazer isso vai encontrar muita dificuldade em ter um médium que aceite fazer um livro a esse respeito, não é? Existem romances, uns 2 ou 3, estou me lembrando aqui rapidamente, de 3 ou 4, na verdade, romances espíritas abordando o assunto, e existem outras informações que nós tentamos conjugar dentro desta abordagem. Então, nós vamos por este caminho. Na primeira parte, até o intervalo, vamos tratar das questões científicas. E na segunda parte, vamos propor, então, uma visão doutrinária. Então, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele nos traz o melhor texto a respeito deste assunto, na minha opinião. É o capítulo 21. E, particularmente, o livro Vida e Sexo eu considero um dos melhores a respeito da sexualidade. Conciso e profundo.
E neste capítulo 21, Emmanuel vai então dizer: o mundo vê na atualidade em todos os países extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. É muito interessante. Emmanuel fala atenção e respeito em pé de igualdade. Vocês acham que na nossa sociedade tem atenção e respeito em pé de igualdade para homossexuais e héteros e bissexuais, travestis, transexuais? Não. E o nosso movimento espírita? Também não, infelizmente. Em muitas casas, até pouco tempo atrás, era muito comum que os homossexuais não pudessem dar passe, não pudessem participar de reuniões mediúnicas, nem trabalhar em evangelização infantil, nem em coordenação de mocidades espíritas, porque era considerado desviado, pervertido, doente, uma série de classificações que hoje se vê muitas pessoas ainda guardando-as ocultamente, mas que antes era mais franco e manifesto. Então nós vamos trabalhar dentro deste caminho do respeito e da atenção em pé de igualdade, porque acreditamos e compreendemos que esta é a proposta que o Evangelho nos recomenda e nos favorece. Então vamos iniciar com um ditado chinês, que diz assim: não se coloca conteúdo novo em xícara cheia. Para receber conteúdo novo, é necessário esvaziar a xícara. E é muito lógico isso, né? Se nós tivermos uma xícara de chá e quisermos colocar café, nós temos não só que esvaziar essa xícara, mas temos que limpá-la. Porque se você coloca o chá junto com o café, vira o chafé que ninguém toma, não é assim? Chá todo mundo adora, café todo mundo gosta, mas mistura um com o outro para ver. Da mesma forma, nós, com as nossas crenças. Todos vocês chegaram aqui hoje com a xícara cheia. Alguns talvez transbordando. Essas xícaras vêm com as crenças, com os sentimentos, com os pensamentos, com as impressões a respeito deste assunto. Aquilo que aprendeu da cultura, da sociedade, da família, dos filmes, aquilo que traz da sua experiência pessoal. Talvez você seja homossexual, talvez você tenha um homossexual na família, talvez você tenha amigos homossexuais, talvez você não tolere homossexuais, você tenha aversão a esse tema. Cada um traz uma experiência emocional e de crenças a respeito desta temática. Então, o que eu vou propor a vocês é uma experiência emocional. Vocês colocarem levemente de lado essa xícara. Não precisa colocar longe não, porque senão fica angustiado. Bota do ladinho, aqui ó, bem grudadinho, né? Mas levemente de lado, para criar um espaço interno que possa receber algo novo. Depois, no final do seminário, vocês vão pegar as duas xícaras e então o trabalho resultante é tarefa de cada um, não é? Cada um guarda aquilo que lhe aprouver diante da sua experiência pessoal. Então vamos começar a esvaziar a xícara. Próximo. Vamos falar do preconceito. Preconceito é um conceito prévio a respeito de uma determinada questão. Ele se baseia naquilo que nós somos capazes de perceber da realidade. Ele se baseia nos nossos pontos de vista. E os nossos pontos de vista, nós bem sabemos, eles são à vista de um ponto. Ou seja, aquilo que nós somos capazes de ver e perceber a partir do ponto em que nos colocamos na existência. Então eu gosto dessa imagem porque ela mostra pessoas com rabo de macaco falando da orelha do macaco do outro. Quem tem rabo não tem orelha, quem tem orelha não tem rabo, mas no fundo é tudo uma macacada só, não é? Significa que nós somos todos feitos da mesma essência e natureza humana. E há uma autora francesa que escreveu uma frase hoje muito famosa, erroneamente atribuída a Freud, que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Significa, se o Pedro está falando do Paulo, o Paulo está sendo julgado. Mas o Pedro está se denunciando na sua crítica, na sua inveja, na sua dificuldade, na sua intolerância, na sua rigidez, na sua inaceitação, na sua indignação, na sua rebeldia. 1000 coisas que podem estar por detrás da fala. Ora, o Paulo é julgado, correta ou incorretamente, mas é julgado. E o Pedro se denuncia naquilo tudo que ele é.
Então, quando nós falamos da sexualidade do outro, nós estamos falando do outro de nós. Estamos falando de nós mesmos. Então, quando nós somos intolerantes com a sexualidade alheia, nós estamos sendo intolerantes, no fundo, com o quê? Com questões da nossa própria vida. Seja o próprio desejo, seja experiências emocionais, seja com as crenças e os padrões familiares, uma série de coisas que são naturalmente projetadas no outro. Acontece que quando nós falamos de preconceito, nós estamos falando de coisas muito sérias. Próximo. Estamos falando da homofobia. E fobia significa medo exagerado. Homo, condição de igualdade. Então, a homofobia é o medo exagerado da condição de igualdade, ou daquilo que se expressa por detrás da condição de igualdade, que está num relacionamento homossexual. Ora, isso vai desde a exclusão afetiva até os movimentos francos de violência e de agressão. Vocês imaginem que nos Estados Unidos, 26% dos jovens que compartilham com seus pais que são homossexuais são expulsos de casa. E qual é o destino da maioria destes jovens? A marginalidade, o consumo de drogas, a prostituição, não é? São as vivências que levam o indivíduo à degradação da sua dignidade e que, portanto, trazem para si um sério efeito no nível pessoal. As pesquisas demonstram que a comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, tem maior nível de ansiedade e depressão do que a comunidade heterossexual. E isso, dizem os psicólogos, não se deve à orientação sexual em si, mas à exclusão afetiva e ao espaço da dificuldade de vivência da sua própria orientação e da sua individualidade. Os homossexuais, diz a psicologia, fazem muitas vezes laços mais profundos com os amigos que com a família de origem. É chamada família de eleição. Significa que se sentem bem entre iguais, entre aqueles que pensam, sentem da mesma maneira, o que é muito bom porque evita que aconteça aquilo que, infelizmente, ainda vemos, que o indivíduo busque o autoextermínio. Como frequentemente os adolescentes fazem quando estão sob pressão muito intensa na fase de definição da sua orientação sexual, sem o apoio da família e sem uma compreensão da sua realidade. As famílias de eleições, elas guardam o indivíduo num cuidado, num afeto, numa autopreservação, embora se crie um outro problema, que são os comportamentos projetivos de grupo. Não é aquelas coisas que são tomadas do grupo como uma identificação grupal e que também alienam o indivíduo da sua individualidade. No entanto, o preservam na vida, ao menos. Vocês vão espantar... Não, pode voltar, por favor. Vocês vão se espantar de saber que o Brasil é campeão mundial de violência contra homossexuais. No nosso país, a cada 26 horas, um jovem, um homossexual é assassinado, vítima de homofobia. Não só homossexuais, né? As travestis e os transexuais também. As travestis ainda mais, são alvo de violência ainda mais fácil e mais franca na nossa sociedade. O que nós não percebemos é que esta violência social está profundamente arraigada nos comportamentos familiares de cada um de nós. Porque quando nós fazemos piadinhas, quando nós nos guiamos no modelo heterossexista, estabelecendo o padrão de mundo guiado pela norma heterossexual, nós projetamos sobre a sociedade uma discriminação e uma exclusão, na piada, no riso, na chacota, o que faz com que se sustente este movimento de violência contra homossexuais. Então, quando nós ligamos os programas humorísticos, e 90% deles é piada com a orientação sexual de alguém, ou com a identidade sexual de alguém, isto está fortalecendo nos nossos lares estas ideias que fazem com que o indivíduo desenvolva uma violência com a diferença. Porque a gente só ri daquilo que a gente acha que é inferior, que é ridículo e que é alvo de crítica da nossa sociedade, não é? Então precisamos pensar nisso muito fortemente. Os grupos espíritas e os centros religiosos precisam pensar no seu papel, como vamos discutir depois, porque
frequentemente as pessoas se sentem excluídas, e excluídas são jogadas ainda mais no desespero existencial, ao invés de ter na casa espírita ou na igreja o acolhimento que necessitam para poder se encontrarem e se educarem para a vida. Então, próximo, por gentileza. Em Brasília, 88% dos jovens entrevistados pela Unesco consideram normal humilhar gays e travestis. 27% não querem ter homossexuais como colegas de classe. 35% dos pais e mães de alunos não gostariam que seus filhos tivessem homossexuais como colegas de classe. Em 2006, um gay, um travesti ou lésbica era assassinado a cada 2 dias vítima de homofobia. Agora é a cada 26 horas. Então vocês imaginem, por que os jovens acham que é normal humilhar gays e travestis? A gente humilha aquilo que a gente acha que é o quê? Inferior, não é? Alguém aqui pisa na cabeça de chefe? Não, dá vontade, né? Mas não pode, não é assim? Existe hierarquia, existe ordem. Mas naqueles que a gente sente que são inferiores, a gente se sente autorizado. Ora, por que os gays e travestis são considerados inferiores? Uma das coisas que está por detrás deste preconceito é o machismo. O machismo é aquela crença de que o homem ou o masculino tem direitos e a mulher ou o feminino deve ser servir ao masculino e está ausente de direitos na nossa sociedade. Esse é um padrão, uma estrutura secular que nós utilizamos ainda para nos relacionarmos na vida e que é responsável por inúmeros movimentos de violência, sobretudo contra a mulher, como nós conhecemos bem na nossa sociedade. Este machismo olha com mais tolerância para a homossexualidade feminina do que com a homossexualidade masculina. Se vocês observarem, aqueles que são violentados na nossa sociedade, na sua grande maioria, são homossexuais homens, afeminados ou as travestis. São aqueles que trazem no masculino as características do feminino e que, portanto, são alvo de maior chacota, de maior crítica e de maior agressão social. Porque, assim fazendo, os gays e as travestis se assemelham, dentro do imaginário machista, à mulher na condição, com um agravante. Não só está numa condição assemelhada à da mulher, mas, sobretudo, está renunciando à sua condição de superioridade e de destaque masculino. E isso é inaceitável para o padrão machista, porque isso coloca em risco a própria visão do homem de si mesmo. Então, que se vê projetado no comportamento do outro como um risco. Se acontece com ele, pode acontecer comigo, pode acontecer aqui em casa, pode acontecer com meu filho. Então é melhor matar ele do que deixar que isso daí se alastre. Quantos homens dizem assim, homossexual tem que matar essa praga? Vocês já ouviram essa expressão? Por que é praga? É como se estivesse alastrando, é como se fosse contagioso, é como se fosse ameaçador para uma estrutura. Que estrutura é essa? É a estrutura machista social. Nós já vemos nos textos, na literatura, e ela é passada pela tradição oral sem que a gente se dê conta. Desde o momento em que nós vamos ensinando aos meninos pequenos o que é ser homem e o que é ser mulher. E então, desde já, nós vamos formatando os meninos na norma heterossexual, naquela norma da exclusão da diferença, não é? Até sem dar muito espaço para que haja a possibilidade de sair qualquer coisa, né? Os meninos estão lá com 3 anos de idade, dá a mão para uma menininha, que toda criança faz, e a gente já começa. É namoradinha? Você está namorando? Na verdade, nós estamos ensinando para ele, né? Arruma uma namorada. Você trata de querer uma namorada. Papai quer uma namorada. Que bonitinho que é uma namorada. Já vamos ali formatando aquilo que é. Então, isso é passado na tradição oral. O menino pequeno vem correndo, cai na frente a menininha, né? Cai na frente da gente, a gente pega no colo, ô, minha filha, o que aconteceu? Vem cá, papai sopra. Aí vem o menino de 5 anos correndo, cai na frente da gente, levanta, chora não, homem não chora, bora, né? Já vamos passando aquilo que são os conceitos da nossa sociedade, do masculino e do feminino, uns para os outros. Se nós observarmos, por exemplo, a Bíblia, nós vamos ver que lá há 6 afirmações a respeito do comportamento homossexual masculino. Nenhuma afirmação a respeito do comportamento homossexual feminino. E é interessante observar o contexto destas falas.
Segundo os historiadores, todas as falas que estão presentes nos livros atribuídos a Moisés e reeditados nas falas de Paulo em suas cartas, nenhuma na boca de Jesus nem dos seus apóstolos direto, todas elas se referem a uma crítica aos costumes cananeus pagãos. Aqueles costumes que os hebreus encontraram quando vieram do cativeiro do Egito, chegando na terra prometida, lá encontraram habitando os cananeus, um povo politeísta, que tinha hábitos muito distintos daquele povo monoteísta. Porque o povo cananeu tinha o hábito de fazer adoração nos templos, nos cultos orgiásticos pagãos. Então, quando lá estavam, eles tinham relações com prostitutas e prostitutos sagrados, e com estas relações pretendiam uma comunhão com os deuses. Então, se nós observarmos o contexto das críticas lá dos livros de Moisés, é um contexto todo da crítica dos costumes do povo politeísta, como uma forma de defesa da cultura do povo eleito e uma forma de tentativa de resistência à dominação cultural greco-romana. Porque aquela sociedade era dominada pela força romana, e na cultura grega havia também posteriormente na romana, havia uma sexualidade livre, aonde todos se relacionavam com todos, homens com homens, mulheres com mulheres e homens com mulheres, sem uma grande crítica desse costume. Então, uma das falas está lá no livro de Levítico. Diz assim: como mulher não te deitarás, homem com homem. Isso é abominação. Os evangélicos utilizam muito essa fala para afirmar que Deus odeia homossexuais, que Deus condena homossexuais, que os homossexuais vão para o inferno, etc, etc. Mas vamos entender o contexto dessa fala. Naquela época, a sociedade era tribal. Ela se estabelecia no regime das tribos, que eram famílias, e essas tribos elas ficavam localizadas geograficamente num sistema de cruz, tendo ao centro o tabernáculo sagrado, que era o espaço de adoração comum das tribos. E o poder passava de pai para filho, de homem para homem. A mulher não tinha poder social e nem representação social naquela sociedade, né? Não tinha direito à instrução, não tinha direito à cultura, não tinha direito à opinião. Era a mulher do lar, que procriava e cuidava da prole. Então, naquela época, dizem os historiadores, se um homem se deitasse com outra mulher como se fosse homem, ele cometia 2 pecados. O primeiro era sair da sua posição social de masculinidade superior e, portanto, se colocar ao nível daquilo que era considerado como absolutamente inferior. E segundo, ele colocava em risco todo o sistema de tradição da tribo, porque ele podia, inclusive, ser o próximo no sistema de transmissão do poder e do conhecimento, porque se passava de pai para filho, seguindo a ordem geracional. Então, isso era uma ameaça não só cultural, como política ao povo. Só que naquela época não existia código civil, então todos os códigos vinham na voz divina. Então, há um Deus que manda tudo. Se vocês analisarem os livros atribuídos a Moisés, há regra para tudo, inclusive regra para enterrar o cocô no deserto, para lidar com a menstruação, para lidar com a comida. Por quê? Porque não existia nem regra sanitária naquela sociedade. E todas as leis vinham pela voz de Deus. Então Deus mandou isso, então Deus disse aquilo. E então Deus também disse, não te deitarás homem com homem, como se fosse mulher. Isso é a abominação. E assim, nós vemos já a estrutura machista, essa estrutura que ainda hoje vigora na nossa sociedade, desde os tempos antigos, atuando e sendo passada na tradição oral aí, e transmitida, gerando este movimento de discriminação. Por isso, hoje, os violentados são os homossexuais, afeminados e as travestis, em sua grande maioria. Além disso, há também a questão religiosa. Durante muito tempo, a igreja afirmou que a única sexualidade digna, aceitável, era a sexualidade chamada reprodutiva, e excluiu todas aquelas sexualidades que eram não reprodutivas. Isso gerou, inclusive, muitos tabus na nossa sociedade. Os próprios heterossexuais tiveram muita dificuldade de vivenciar
a sexualidade em virtude de um sentimento de pecado, de erro. Aqueles que são mais velhos se lembram dos efeitos disso nos seus pais, nos seus avós. Eu me lembro de um casal que estava se consultando comigo, era a senhora que estava com alguma questão, que já não lembro mais qual era. Eu só sei que eu tive que perguntar para eles a respeito do hábito sexual deles. E eu não esqueço a resposta dela. Ela me disse assim, era uma senhora muito humilde, e ela me disse, meu filho, quando nós tínhamos relação, era muito difícil. Era significa, já foi faz tempo, né? Era muito difícil. Nós fazíamos no escuro, debaixo do edredom e com o santo virado para a parede. E nós rimos, na hora que ela falou isso, nós rimos muito, os três, ela ficou vermelhinha, mas o que ela estava dizendo? Que eles, como casal heterossexual, tinham muita vergonha. Vergonha de olhar um para o corpo do outro nu, vergonha de manifestar o prazer, de ter aquela intimidade, vergonha de ter prazer, não é? Vergonha de fazer isso diante do santo, porque afinal de contas era pecado. Junto destas sexualidades não reprodutivas foi colocada a homossexualidade, como se os homossexuais fossem não reprodutivos, mas isso não é verdade. Os homossexuais são tão reprodutivos quanto qualquer outra pessoa. No entanto, dentro de uma relação homossexual, a gestação não acontece pelos mesmos mecanismos. É necessário que um deles tenha relação com outra pessoa, seja fora do relacionamento, ou que haja uma inseminação artificial, ou que haja uma barriga de aluguel, não é? Que haja os métodos que permitem a reprodução, mas os homossexuais são tão férteis ou inférteis quanto qualquer outra pessoa. Não é uma sexualidade não reprodutiva. Mas, durante muito tempo, então, foi classificada assim, e só muito recentemente, na história da Igreja Católica, por exemplo, é que o Papa Francisco vem aí com uma vanguarda de abrir um espaço de respeito aos homossexuais, começando a abrir esta questão. Bom, uma outra questão por detrás do preconceito muito séria é a projeção dos próprios desejos no outro. A gente frequentemente fala que quando nós estamos falando do outro, estamos falando da nossa própria sexualidade. Os pesquisadores da Universidade da Geórgia resolveram ver se isso era verdade. Separaram dois grupos de pessoas universitárias, de homens universitários, de acordo com as respostas dadas a um questionário. Um grupo de pessoas consideradas homofóbicas e um grupo de pessoas consideradas não homofóbicas. E todas elas foram chamadas para o laboratório. Era uma pequena salinha, onde havia uma cadeira, uma televisão. E as pessoas, durante algum tempo, assistiam um trecho de pornografia homossexual masculina. Enquanto assistiam, tinha um pequeno fio ligado ao seu órgão genital, que media o afluxo do sangue para o pênis. Ou seja, uma medida da ereção, que por sua vez é uma medida da excitação. O que os pesquisadores queriam saber é se aqueles jovens tinham excitação diante do vídeo de pornografia homossexual masculina. E o resultado foi surpreendente. O grupo não homofóbico não mostrou níveis significativos de excitação. E o grupo dos homofóbicos? Altos níveis de excitação. E todos eles, após a pesquisa, eram chamados a dizer, numa escala de 0 a 10, qual o nível de excitação que tiveram. 100% disseram? Não, 0. Né? Todos eles disseram que tiveram 0 de excitação. E aí os psicólogos perguntam, que estranho fenômeno psicológico é esse que leva o outro a negar aquilo que está diante da sua própria face, não é? Porque eles tinham não só a percepção da excitação, como eles tinham uma medida de computador provando que eles tiveram, pesquisadores vendo a situação, e mesmo assim eles negavam. Por quê? Porque tem conceitos muito estereotipados a respeito da homossexualidade. E é muito ameaçador ser classificado como homossexual, ou como bissexual, ou de qualquer maneira ameaçador para a sua autoimagem ser comparado a algo que considera inferior, pecaminoso, pervertido, desviado, ou qualquer coisa que geralmente a sociedade erroneamente atribui aos homossexuais. Não é? Então, esta pesquisa que já foi muitas vezes repetida, sempre com o mesmo resultado, ela demonstra que por detrás do preconceito há
há conteúdo sexual reprimido. Então, inclusive, fica aqui a dica, né? Se você for preconceituoso, fica calado. Porque denunciar isso é literalmente se entregar. Né? No atual nível do conhecimento científico, demonstra que há alguma questão muito mal resolvida dentro de você a respeito dessa questão. E Kinsey nos ajuda a compreender o que seja isso. Kinsey foi um biólogo que estudou a sexualidade humana na década de 60 nos Estados Unidos. E ele, como biólogo, ele quis estudar a sexualidade humana como animal. Então ele publicou 2 livros, Comportamento Sexual do Macho Humano e Comportamento Sexual da Fêmea Humana. Muito interessante. E ele fez um questionário amplo, que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos, porque não tinha nenhuma crítica, nem nenhuma análise, nem religiosa, nem sociológica, nem política, e que, portanto, permitia as pessoas se expressarem de uma maneira bastante livre. E dos 17 mil homens pesquisados, 50% afirmou ter ou ter tido atração homossexual. Dos 50%, 37% afirmou ter tido relações sexuais com orgasmo por um período mínimo de 3 anos entre a adolescência e a vida adulta. Dos 37%, apenas 4% se disse homossexual. Então vocês vejam, 50% tem desejo, 37% vivenciam relações e 4% se revelam homossexuais. O que isso significa? Que no universo dessa pesquisa existe 46% de homens que estão ocultos com a sua sexualidade. E nestes ocultos vamos ter os comportamentos mais diversos. Há indivíduos que são bissexuais e vão ter fases da vida hétero, fases homossexual. Há indivíduos que vão se casar e ter relacionamentos sexuais homossexuais clandestinos. Acontece muito, inclusive, na nossa sociedade. Existem aqueles que vão ter apenas relações sexualizadas, sem nunca se aceitar. Existem aqueles que vão reprimir-se a vida inteira, sem se dar o direito de vivenciar a sexualidade. Então, o comportamento é muito diverso neste universo de sexual. Então, o que o Kinsey mostrou, e que foi muito revelador, é que entre o exclusivamente heterossexual e o exclusivamente homossexual, existe uma gama de variedades grande de comportamentos e de padrões. Eu costumo comparar o arco-íris. Quantas cores há no arco-íris? 7? 7 o quê? 7 milhões. Exatamente. Porque são 7 grandes espectros luminosos. Onde é que começa um e termina outro? Quanto mais a gente amplia o espectro luminoso, mais tonalidades a gente descobre, não é assim? Parece que a sexualidade humana é a mesma coisa. Quanto mais a gente entra no universo da experiência individual, fora das padronizações, mais nós descobrimos as variedades em que isto se expressa. Afinal de contas, a heterossexualidade é uma sexualidade ou são milhares? São milhares? Existem milhares de heterossexuais na Terra, existem milhares de heterossexualidade. Ou vocês acham que a sexualidade vivida aqui no Rio de Janeiro é a mesma que é vivida lá pelo nordestino? A mesma que é vivida pelo africano? A mesma que é vivida pelo árabe? Não, cada sociedade, cada cultura, cada época tem uma forma. Se vocês forem aqui para o interior do Rio de Janeiro, já vai ser diferente. Se for para o interior de Minas Gerais, mais diferente ainda. Não é? Porque isso depende da forma como a sociedade regula a expressão da sexualidade. Então não existe uma heterossexualidade, existem várias heterossexualidades. A heterossexualidade só diz respeito à atração pelo sexo ou pelo gênero oposto. Mas a forma de vivenciar isto é múltipla, que foi o que a pesquisa do Kinsey demonstrou. Então vocês imaginam, se há tanto conteúdo sexual reprimido nos indivíduos, é fácil de compreender que esse conteúdo seja projetado no outro. E, portanto, que o outro vire Judas. Né? Já passou aí 2000 anos e todo ano nós estamos malhando Judas, não é verdade? Pegando o pobre do Judas lá para castigá-lo pela traição dele de Jesus. Ora, nós temos muitos Judas na sociedade. Nós temos muitos movimentos que a gente pega e coloca como referência para dar paulada em nome daquilo que a gente não consegue lidar e não consegue acatar dentro de nós mesmos. Então, há muitas questões por detrás deste preconceito, mas nós estamos em uma sociedade em transformação. E essa sociedade em transformação, ela pede mudança de conceitos, revisão de valores e de tudo o mais. Então, vamos ver, por exemplo, próximo.
Quem ouviu falar aqui no Thomas Beatty? Levanta a mão para eu saber. Esse homem barrigudo aqui, ó. Nossa, 4 pessoas só? O que tem dentro da barriga desse homem? Hã? Não é lombriga. Nem barriga d'água, que em Minas Gerais é muito comum. O que tem ali? É uma criança, é um bebê, né? Aliás, 2. Olha aqui, ó. Deu à luz a um, depois engravidou de novo, deu à luz a outro. Como que este homem pôde engravidar? Ele é um transexual. E eu tenho certeza que vocês sabem a diferença entre heterossexual, homossexual, bissexual, travesti, transexual, drag king, drag queen, crossdresser. Não é verdade? Está na ponta da língua, não está? Heterossexual é aquele que se atrai pelo oposto. O seu oposto psíquico, que na grande maioria das vezes é também o oposto biológico, mas nem sempre. Homossexual é aquele que se atrai pelo seu igual. Bissexual é aquele que se atrai pelos dois. Não é alguém que precisa dos dois. Não é um ser incompleto que precisa dos dois. É alguém que, se estiver na relação com o gênero, sente-se bem. Se estiver na relação com o outro, também se sente bem. O que é o travesti? Travesti é aquele que se traveste. Aquele que se veste conforme o gênero oposto. Se for só para fazer um show, é a drag queen ou o drag king. O homem que se veste mulher ou a mulher que se veste de homem para fazer uma performance. Acabada a performance, retira o personagem. Não é um gênero sexual. Mas existem aqueles travestis que se travestem continuamente. E que muitas vezes são confundidos com os transexuais. Os transexuais, eles também se travestem, eles também se vestem conforme o sexo oposto. Mas conduzidos por uma questão um pouco mais profunda. Porque os transexuais têm uma disforia de gênero. O que significa isso? Um grande sofrimento em relação ao gênero em questão. Então se sentem mulheres, mas estão num corpo masculino. Se sentem homens, mas estão num corpo feminino. Tem uma rejeição ampla àquele corpo no qual estão. E então ali há um grave conflito. Um conflito tão grande que muitos tentam o autoextermínio, ou quando não conseguem a cirurgia de redesignação sexual, ou tentam se automutilar, não é? Gerando muitos problemas sérios e graves de saúde. Isso é tão sério que o Conselho Federal de Medicina considera curativa a cirurgia de mudança de sexo no caso dos transexuais. Não no caso dos travestis, porque o travesti não tem uma disforia de gênero tão bem marcada. Inclusive usa aquela dicotomia macho-fêmea, presente em um só, como forma de interação. Porque as pessoas que, por exemplo, procuram os travestis que se prostituem, são homens que pretensamente são heterossexuais, mas que na verdade não são, que buscam travestis para a relação. De que natureza? Para a relação sexual passiva, em que eles recebem o ato sexual, ou seja, para serem penetrados pelo travesti. E que se atraem. Eu tenho um paciente, por exemplo, que é bastante masculino, inclusive, e que ele diz que ele só sente atração por travestis. E eu perguntei a ele, mas você não sente atração por homens? Já que a sua prática sexual é passiva? E ele disse, não, nenhum. Eu só tenho atração pela travesti. Ou seja, se atrai por aquela dicotomia macho-fêmea. Então, a travesti não procura a cirurgia de mudança de sexo. Utiliza daquela dicotomia, inclusive, como forma de interação na vida. Não tem uma disforia de gênero tão bem marcada. Mas o transexual tem. Então, nosso Conselho Federal de Medicina, considerando curativa a cirurgia de redesignação sexual, preconiza que o transexual que passe por 2 anos de acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico e receba um laudo de transexualismo, pode operar-se pelo SUS. Então existem hoje já hospitais que fazem essa cirurgia. Na verdade, a fila é quilométrica, tem muito mais do que o SUS dá conta, então acaba não conseguindo. Mas aí já é um problema do SUS e não relativo à transexualidade, não é? E por que eu disse aqui transexualismo? Porque essa é a definição psiquiátrica atual. Mas
os transexuais estão agora em luta para que essa definição seja retirada do Código Internacional de Doenças, o que estão conseguindo, e eu particularmente apoio, porque a medicina não tem nada a ofertar ao transexual, apenas classifica. Não tem nenhuma terapia, nem nenhuma questão química que possa modificar essa identidade sexual. Então, eles se sentem muito invadidos e muito discriminados, sendo tratados como doentes, de uma questão que não tem nada a ser ofertado. Não é de ter que passar por médicos para ter acesso aos serviços, etc, etc. Então, hoje existe um movimento internacional pela despatologização da transexualidade, assim como há 40 anos existiu para a despatologização da homossexualidade. Bom, o Thomas Beattie, por exemplo, é um transexual. Nasceu com corpo feminino, mas desde sempre se sentiu homem. Tomou hormônio, retirou o seio, mas não retirou o útero e ovário. Casou-se com aquela mulher que já tinha filhos e era estéril. E então eles optaram pela inseminação artificial com esperma doado de um banco de esperma, acho que com o óvulo dela no útero dele. Por que eu estou falando ele? Porque o transexual deve ser chamado pelo seu sexo psíquico e não pelo seu sexo biológico. Eles têm direito ao nome social, tanto a travesti quanto o transexual, e devem ser respeitados. Quem for profissional de saúde, aliás, qualquer pessoa, deve aprender a lidar com as travestis e os transexuais pelo nome da pessoa que ela elegeu para si, e não pelo seu nome do documento. Mas aqui nós precisamos diferenciar o que é identidade sexual do que é orientação sexual. Identidade é aquilo que o indivíduo sente ser. Ele olha no espelho e sente ser homem ou ser mulher. Orientação é para onde se orienta o desejo. Ou para o mesmo sexo que sente ser, ou para o oposto do que sente ser, ou para os dois. Então, os transexuais, isso é um diagnóstico de identidade, porque olha no espelho e se sente do gênero oposto do que é o seu corpo biológico. Eles podem ter a orientação homossexual, heterossexual ou bissexual. O Thomas Beattie, por exemplo, é hétero ou homo? Hétero ou homo? Quem acha que é hétero, levanta a mão. Quem acha que é homo? Quem não quer brincar? 30% levantou a mão, não foi? Olha só, gente. Ele se sente homem, se atrai por? Essa é uma relação homo ou hétero? Heterossexual, claro. Que se define pelo sexo psíquico. Por isso que eu disse no começo que nem sempre o sexo psíquico se atrai pelo oposto biológico. Entende? Então, o transexual, ele pode ser homossexual, hétero ou bi. A maioria dos transexuais, vocês acham que é o quê? Homo, hétero ou bi? Hétero. A maioria dos transexuais se atrai pelo oposto do que sente ser. Se você olhar pelo sexo biológico que nasceu, você vai tender a achar que é uma relação homo. Mas isso é equivocado, porque a sexualidade é definida pelo psiquismo e não pela biologia. Tá certo? Por que eu trago? Olha ele aqui, depois de 2 gestações, olha. Olha a barriga de tanquinho. Morro de inveja. Isso é fruto dos hormônios, né? Então você veja aqui que o transexual e a travesti são circunstâncias distintas daquela que nós estamos falando. Eu trago para que a gente fale da diversidade sexual, porque todas as minorias lutam juntas. Lésbicas e gays, que são homossexuais, travestis, que também são homossexuais, transexuais, que são a maioria heterossexual, não é? Lutam junto, e os bissexuais, lutam juntos pelos seus direitos, porque são minorias sociais. Bom, então nós vamos falar hoje dos homossexuais. O que é homossexual? É todo aquele que sente atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo sexo. Primeiro, nós temos que diferenciar o que é orientação sexual do que é comportamento. Bom, quando você diz que uma pessoa é homossexual, a única coisa que você está falando a respeito dela
é que ela se atrai por alguém semelhante a si. Nada mais. Você não está classificando o caráter, você não está falando do comportamento, você não está dizendo da escolha dela, você não está falando se ela é boa, se ela é ruim, se ela é certa, se ela é errada, nada. Você só está dizendo que ela se atrai por alguém do mesmo sexo psíquico, não é? Então, isso é muito importante, porque há muitos conceitos errôneos atribuídos à homossexualidade. De que a homossexualidade está ligada à pedofilia, que está ligada à falta de caráter, que está ligado à promiscuidade, que está ligado à perversão. Nenhuma dessas afirmações é verdadeira. A ciência estudou todas e nenhuma delas se mostrou consistente com a realidade. Isso não depende da orientação sexual, gente. Isso é uma questão de caráter. Então, o caráter, ele não é da orientação. O caráter é do indivíduo, da sua história. Não é? E isso independe de ser hétero ou de ser homo. Tá certo? Bom, as práticas homossexuais na adolescência. No período da puberdade, que é a mudança corporal, o jovem também passa por uma mudança psicológica e por uma transformação de si mesmo. Nessa época, há muitas brincadeiras. Então, as pessoas geralmente perguntam assim: o que eu devo fazer, Andrei, se o meu filho falar que está tendo uma atração ou um relacionamento homossexual? E eu geralmente respondo: primeira coisa que você deve é não fazer. Não fazer escândalo. Porque os pais têm tanto medo disso que quando um filho narra alguma questão dessa, geralmente sobe na mesa, bota de castigo e ameaça, porque isso coloca em xeque muitos sonhos e expectativas dos pais, não é? É preciso, inicialmente, individualizar cada caso. Assim, quando o filho narra que está tendo alguma coisa, é preciso individualizar. Se trata de alguém no início da adolescência, meio ou fim da adolescência. Porque no início, nesse período da puberdade e da adolescência, existem as brincadeiras sexuais. Os meninos estão no clube do Bolinha, as meninas no clube da Luluzinha, e naquela época, nesse período, então, há as brincadeiras, as masturbações em conjunto, o famoso troca-troca, a brincadeira de ver um filme pornô. Os meninos e as meninas estão descobrindo a sexualidade nessa época. Se atraem pelo sexo oposto, mas têm muito medo, têm muita vergonha de lidar ainda com o sexo oposto. E, portanto, lidam com aquilo que é igual, que é aquilo que está no domínio, que tem de si mesmo, que é o próprio corpo. Isso a psicologia nos demonstra que não é necessariamente uma orientação sexual. Isso são brincadeiras sexuais que alguns podem viver numa época específica de busca pela identidade, pela orientação sexual. Tá certo? Então, se esta é a condição, os pais devem aprender a lidar com isso, estabelecendo diálogo com os filhos. O problema são os pais conversarem sobre sexualidade com os filhos. Porque esse é um tabu. Muitas vezes os seus pais não conversaram com os pais. Então, não sabe como fazer, como lidar com isso. Aliás, há uma piadinha muito interessante que diz que um pai chegou para o filho, até suando frio, e disse: meu filho, finalmente, vamos falar sobre sexualidade. O filho olhou para o pai compassivo, deu um sorriso, respirou fundo e falou: graças a Deus, pai, o que o senhor quer saber? Porque hoje, com um clique da internet, as crianças têm acesso a mais coisa do que o pai conhece. Um amigo meu disse que a filha chegou em casa de 10 anos com um vídeo de sexo no celular. Olha aqui, pai, que a minha coleguinha me passou, o senhor conhece? Aí ele: claro que conheço, minha filha, mas isso aqui não é coisa para você ver não, e etc. Repreendeu a filha e tomou o celular dela, mandou ela para o quarto. Na hora que ela entrou para o quarto, ele correu para a internet para descobrir o que era aquilo. Porque ele nunca tinha visto, ele nunca tinha ouvido falar, ele não conhecia que realidade que era aquela. Então vocês vejam que os pais têm que estabelecer diálogo sexual com o filho, e um diálogo que seja aberto, que seja franco, que seja honesto, que seja transparente. Eu lembro de um pai que chegou, acordou de madrugada e pegou o filho vendo, junto com um amiguinho, um filme pornográfico. Aí o filho rapidamente agitou-se assim, todo preocupado, vestiu a roupa, que naturalmente ele não estava vestido, e foi logo querendo desligar a televisão. Aí o pai: não, desliga não, vamos assistir. Deixa eu acabar. Sentou do lado deles e assistiu o resto. Na hora que assistiu, falou: agora vamos conversar sobre o que a gente viu. Agora vamos discutir sobre o que é isso. E aí foi falar para o filho:
a respeito da indústria, do sexo, a respeito dos comportamentos destrutivos ali apresentados, de degradação que estão frequentemente presentes na pornografia. Utilizou do momento para um momento educativo. Não é para ensinar e fazer com que aquele momento fosse produtivo com o filho e com o amiguinho, dentro de uma fase que é natural. E hoje os pais não acreditam que os filhos não veem, porque é só ir para a escola que o celular do colega mostra tudo que você não deixa ele ver no seu computador. Não é? Então, tem que estabelecer o diálogo franco com os filhos a respeito disso. Mas se trata de jovens no meio da adolescência, então nós temos outra situação. Primeiro precisamos saber, é um jovem que sempre se sentiu homossexual e depois de muito tempo vivendo a homofobia internalizada, lidando consigo mesmo, com a sua própria autorrejeição, com as suas próprias crenças negativas, ele está tendo agora coragem de se aceitar e compartilhar com você? Se for este o caso, é um homossexual predominante ou exclusivo. Neste caso, nós vamos ter que fazer aquilo que Emmanuel orienta no final do capítulo 21 do livro Vida e Sexo. Então, logo o indivíduo apresente a orientação homossexual, deve-se lhe dar a orientação educativa da mesma maneira que se administra a instrução à maioria heterossexual. O que Emmanuel está dizendo? Educação. Educação para o afeto, educação para a sexualidade, educação para a autoestima, educação para o amor, para que o indivíduo saiba gerenciar-se na vida de uma forma madura e guiada por princípios nobres. Mas, inclusive as pesquisas demonstram que aqueles que se sentem homossexuais predominantes ou exclusivos sentem sê-lo desde a primeira infância. Geralmente desde os 5 anos de idade. Começa bem cedo. E para nós isso é muito claro, porque para nós é uma questão reencarnatória, não é? Vamos ver na segunda parte. Então, se trata de um jovem adolescente, ou de uma jovem, que fala com os pais, que está tendo uma atração ou uma relação homossexual, porque é moda na escola, porque as coleguinhas estão tendo, porque quer ser moderna, porque todo mundo está fazendo, porque a personagem X da televisão faz. Então, não se trata de uma orientação sexual definida. Se trata de um comportamento transgressor da adolescência. E este jovem deve ser ajudado e auxiliado psicologicamente para compreender os impactos que tem você se comportar de uma maneira que não esteja em ressonância com a sua intimidade, somente para fazer parte, para pertencer e para ser aceito no grupo do qual você faz parte. Então vocês vejam que são situações muito distintas. Hoje em dia isso está acontecendo muito com as meninas. E isso aqui na nossa sociedade brasileira, viu? Porque eu faço muito palestra no exterior e aonde eu passo eu pergunto se está acontecendo da mesma maneira, eles falam que não. Mas aqui no Brasil está moda a relação entre meninas. As meninas começam a brincar de namorar, começam a brincar de experimentar, querem ser modernas e não ter rótulos, então experimentar tudo, porque consideram isso como um símbolo de modernidade. E aí nós temos as questões que hoje tem vista na escola. Eu particularmente penso, uma opinião pessoal minha, que isso é reflexo da degradação da família. A degradação da família significa os pais deixando de ser referência para os filhos. Quando a falta de referência de relações sadias dentro de casa começa a favorecer um maior conflito do masculino e feminino. Junte-se a isso o movimento feminista e todo aquele movimento de defesa dos direitos femininos, de experimentar o que quer que seja, de ser o que quer que seja, nós temos aí, eu creio, o substrato para o que está acontecendo hoje das experimentações bastante aumentadas de meninas neste campo. Então os pais devem observar este fenômeno, estudá-lo e na sua realidade individual para poder atuar com ele. Se trata de um final de adolescência, o indivíduo já sabe o que é e o que se quer, então deve-se dar a orientação adequada para o jovem. Nunca expulsar de casa. Nunca afastar dos afetos. Fazer isso é descumprir o papel de pai. Fazer isso é fugir da responsabilidade paterna que te foi dada. Não é? Nós vamos falar da família na segunda parte e nós vamos ver que ninguém tem, por acaso, um filho homossexual. A homossexualidade situacional é aquela que acontece quando não há o objeto do desejo. Então, por exemplo, indivíduos em prisão, em frontes de guerra, em monastérios, em seminários, onde não há o objeto de desejo, muitas vezes se relacionam com o mesmo sexo, na proibição de relacionar-se com o sexo oposto.
Então tem essa questão que é chamada de homossexualidade situacional. Nas doenças mentais, nós não temos uma orientação sexual, nós temos um sintoma. Por exemplo, nos transtornos psicóticos é muito comum que haja sintomas eróticos. E nesses sintomas, muito frequentemente, a homossexualidade está presente. Mas não se trata da estrutura do indivíduo, se trata da questão reativa dele, do seu psiquismo diante daquela enfermidade, junto com vários outros sintomas. Tá claro até agora, gente? Vamos em frente. Nas compulsões sexuais se trata de vício. Então, para aqueles que são compulsivos, vão precisando de estímulos cada vez maiores. E aí chega uma hora que começa a diversificar para poder ter estímulo. Neste caso é um vício. É o vício do prazer sexual, não é? Então, deixa de ser importante a orientação. O prazer do sexo é que se torna importante. Então, essas coisas são diferentes de homossexualidade. Né? A gente precisa entender isso para não trazer tudo para o mesmo bolo. A homossexualidade já foi observada em todas as culturas estudadas até hoje. Na Grécia, nós sabemos, não é, que os gregos antigos tinham comportamentos homossexuais. Era comum que aquele que educava se relacionasse sexualmente com aquele que era educado, o Erastes e o Eromenos. E, inclusive, Michel Foucault diz que nós não podemos nem chamar isso de homossexualidade, porque naquela época, na Grécia Antiga, não tinha nenhuma crítica sexual e nem nenhuma definição de orientação. Os termos heterossexualidade e homossexualidade, eles surgem no século XIX. Eles já surgem muito recentes agora na história da humanidade. Então, naquela época não tinha ainda nenhuma discussão a respeito dessa questão. No Egito, havia um exército composto por 150 casais homossexuais. E este exército era considerado imbatível, porque era não só desonroso você morrer na guerra, mas era desonroso você deixar o seu amor morrer na guerra. Então, os indivíduos lutavam com dupla motivação. Há uma dupla muito famosa, conhecida. Como é que se chama? Alexandre o Grande e Hefestion, não é? Que a gente vê muito bem retratado nos filmes com a história de amor dele. Quem assistiu Alexandre o Grande vai ver a história de amor de Alexandre e Hefestion o filme inteiro, ali sendo mostrado em segundo plano. Na Roma Antiga, vários césares eram homossexuais. Vários papas também foram declaradamente homossexuais. O Papa João XXII não foi, não. Esse aqui está errado. Ele não foi assassinado por um amante dele. Ele foi assassinado pelo marido da amante dele. Ele se relacionava com uma mulher. Nós sabemos pela história que muitos papas tiveram vida sexual, sobretudo na Idade Média, não é? E, portanto, quando eu descobri que esse daí não era, eu descobri outros 6 que eram. Então, o que está no livro são os nomes corretos daqueles que, historicamente, há documentos comprovando a sua relação homossexual. Nas artes, Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo eram declaradamente homossexuais e deixaram-nos um legado cultural inigualável. Não é? Próximo, por favor. Em 1533, o rei Henrique VIII da Inglaterra criminalizou a homossexualidade. E isto levou ao cárcere o famoso dramaturgo irlandês Oscar Wilde, que, exatamente por se relacionar com um outro homem, foi preso e na cadeia escreveu um famoso texto em que ele chama a homossexualidade do amor que não ousa dizer o nome. Numa poesia muito bonita, não é? Ele que é autor do famoso texto Retrato de Dorian Gray, ele mostra a sua dificuldade dentro dessa sociedade vitoriana que estabelecia como crime a homossexualidade. Ela só foi sendo descriminalizada aos poucos ao longo da história da humanidade. Em 1870, 2 médicos, um austríaco e um alemão, o Otto e o von Krafft-Ebing, eles classificaram a homossexualidade como doença. E desde então, de 1870 a 1973, nós tivemos aí 103 anos de definição psiquiátrica da homossexualidade. Foi aí que se criou o termo homossexualismo. Homossexualismo é o termo utilizado para falar da doença homossexualidade. Portanto, em 73, a Associação Americana de Psiquiatria retirou da lista de doenças mentais e esse termo deixou de ser utilizado. Não se fala mais homossexualismo. Se fala apenas homossexualidade.
que significa apenas uma condição sexual, uma orientação sexual, e não uma doença psiquiátrica, não é? Em 92, a Organização Mundial de Saúde fez o mesmo, em 85, o Conselho Federal de Medicina e Psicologia do Brasil também, e então, há 40 anos da nossa história, não se trata a homossexualidade mais como doença. No entanto, as pessoas, muito frequentemente, continuam considerando que é doença, que é desvio, que é perversão, que é falta de caráter, etc. e tal. Bom, próximo, por favor. O que a ciência fala a respeito deste assunto? O Simon Levey é um dos neurocientistas que mais pesquisa, e ele é heterossexual. E ele diz o seguinte: mesmo com a melhor boa vontade do mundo, é difícil não pensar sobre a causa da homossexualidade sem implicar que a heterossexualidade seja a condição normal que não requer explicação. É claro, para a ciência, que todo o espectro das orientações sexuais está por ser compreendido e explicado, mas a homossexualidade é a condição estigmatizada. O que deve ser enfatizado, então, é que procurar a causa da homossexualidade é o mesmo que procurar a causa da heterossexualidade. Isso é muito interessante, porque vocês podem perguntar assim: a ciência sabe explicar a heterossexualidade? Não. Sabe definir muita coisa, tem muita pesquisa, porque, claro, tem muito mais sujeitos para serem pesquisados, não é? Mas ela sabe explicar? Não. Se soubesse, gente, as questões bioquímicas todas envolvidas na heterossexualidade, não tenha dúvida, já haveria pílulas disponíveis. Que a indústria farmacêutica é que comanda a medicina. Então já teria tudo isso aí. A ciência também não conhece essas questões, não é? Então, próximo, por favor. O comportamento homossexual ele já foi registrado em todas as espécies animais estudadas até hoje. Em algumas, como reação à falta de fêmeas ou de macho, em outras, como um hábito daquela comunidade desde o nascimento. Então, por exemplo, há casais de ganso que permanecem juntos a vida inteira, pinguins também. Bisões macho, até os 3 anos de idade, têm mais relacionamento homossexual do que heterossexual. Golfinhos se relacionam homossexualmente. Macacos, rezos e bonobos, sobretudo, muito. Aliás, os macacos bonobos, que são bem safadinhos, eles fazem sexo o dia inteiro. 50% do sexo deles é homossexual. E há uma bióloga brasileira que diz que, que o comportamento homossexual nos animais é um subproduto da descoberta do prazer. Significa que os animais saem do universo do sexo por instinto, apenas para a reprodução, e começam a descobrir que aquele sexo gera prazer. No caso dos macacos, isso é uma verdade, não é à toa que eles passam o dia masturbando, né? É porque eles descobriram que aquilo dá prazer e passam então os dias estimulando a si mesmo e aos outros. Nós não podemos falar de homossexualidade exatamente no reino animal, porque não existe lá uma crítica, uma consciência de si, um valor moral ou social. Existe um comportamento. Mas se existe esse comportamento em todas as espécies estudadas até hoje, então hipotetiza-se que há fenômenos biológicos para além dos fenômenos adaptativos que os animais sofrem. Como, por exemplo, demonstra uma pesquisa com flamingos que foram contaminados por enxofre. E depois dessa contaminação, aumentou em 50% o número de indivíduos homossexuais nessa comunidade, e aqueles que continuaram heterossexuais deixaram de ser atraentes para as fêmeas. O que isso significa? Que o enxofre provavelmente entra na composição de um feromônio ou de alguma questão que determina o comportamento sexual dos flamingos, não é? Nos sugere que haja uma base biológica. Próximo. Em humanos, esse é o livro que traz, desse calhamaço assim, que traz essas pesquisas todas relacionadas à homossexualidade animal. Próximo. Mais um. Pode mais um, que eu já falei isso. Então, esses 2 livros trazem também, para aqueles que desejarem pesquisar, resumo das questões científicas publicadas até 2011, porque eles foram publicados em 2011. Simon Levey publicou esse livro, que ali está escrito gay, heterossexual e a razão do porquê, ou a razão de sê-lo, né? A ciência da orientação sexual. E aqui o Jacques Balthazar, na Bélgica, em Bruxelas, publicou esse livro chamado Biologia da Homossexualidade. E o subtítulo é Se nasce homossexual, não se escolhe ser.
Então, os pesquisadores afirmam que há hoje suficientes evidências científicas para afirmar que haja uma base biológica para a homossexualidade. Para todas as homossexualidades? Não. Estamos falando aqui daquilo que foi estudado, que são aqueles que se consideram homossexuais predominantes ou exclusivos, não é? Então, que pesquisas são essas? Eu trouxe uma de cada área para vocês conhecerem. Próximo. Estão todas no livro, tá, gente? Na área hormonal. Por exemplo, se pesquisou um grupo de mulheres homossexuais e um grupo de mulheres heterossexuais. Se descobriu que a diferença de tamanho dos dedos das mulheres homossexuais era maior do que das mulheres heterossexuais. Pode olhar o dedo, gente. Essa é a hora do seminário que o povo faz assim, ó. Estica o olho no dedo do sujeito lá. Ou então faz assim, discreto. Só para saber, né? Não se trata de saber o tamanho do seu dedo, não é? Se trata de que naquele universo de mulheres pesquisadas se mostrou que as mulheres homossexuais tinham não só maior diferença de tamanho dos dedos, mas também maior tamanho dos ossos longos, os ossos do braço e os ossos da perna. Isso é interessante, não é? Sabe por quê? O tamanho dos dedos, o tamanho dos ossos longos é dado pela quantidade de hormônio sexual a que o feto foi exposto no período intrauterino. O mesmo hormônio que determina o tamanho dos dedos dos ossos longos determina a maturação dos órgãos sexuais cerebrais. Então, hipotetiza-se, se há diferença no tamanho dos dedos e dos ossos, deve haver uma diferença nas questões anatômicas cerebrais, que estão na regulação da sexualidade. Diferentes, não patológicas, compreendem? Simplesmente distintas. Então, as áreas anatômicas procuram isso. Descobriram questões? Sim, descobriram. Algumas pesquisas acharam áreas diferenciadas em cérebros de homossexuais e heterossexuais. No entanto, há um viés metodológico aí, porque algumas dessas pesquisas foram feitas com indivíduos HIV positivo. E, sobretudo, depois da morte, porque tem que ser feito com biópsia, né? Então, não se sabe se as alterações encontradas são devidas à imunodeficiência ou devidas à questão da orientação sexual, né? Ou se é própria do indivíduo, aliás, né? Então, existe esse viés. Na área cognitiva é muito interessante. Descobriu-se que homossexuais masculinos têm memória e fluência verbal semelhante à de mulheres. Isso significa que guarda mais coisa e fala mais. Não é? É um elogio. A gente sabe que as mulheres fazem muito mais coisa ao mesmo tempo, não é verdade? Ainda que tenha menos neurônios. Também é um dado científico, gente. Isso é dado científico, vocês não sabiam, não? Exatamente. Ela está dizendo, mas o que não tem não faz falta. É verdade. É que as mulheres têm maior número de fibras no corpo caloso. É as áreas que comunicam os dois hemisférios. Então, ela tem maior sinapse entre os dois hemisférios, que são de distintas funções. E consegue gerenciar mais coisa. O homem entra em pane se for fazer isso. O homem tem que estar focado, não é? Vocês já viram os vídeos do pastor Cláudio? Lá de BH, gente? Vocês têm que ver. Ele é hilário. É uma figura, fala do relacionamento. E ele ensina a mulher, se você quiser deixar o homem desesperado, é só falar com ele. Senta aqui, amor, nós temos várias coisas para conversar. A cabeça do homem entra em parafuso. Mas se você disser, amor, senta aqui, que eu tenho uma coisa importante para falar, você vai ter a atenção integral do homem. Na hora que acabar, você fala assim, agora eu tenho uma outra coisa. Aí de um por um você consegue tudo. Não é? Aliás, as mulheres sábias já aprenderam isso há muito tempo, não é verdade? Sábia agir de mansinho, devagarzinho, aprendendo a gerenciar e a lidar com seu homem. Porque vamos combinar uma coisa, desde sempre foi um feminino que mandou em tudo, não é verdade? Mas as pesquisas genéticas, elas são as mais interessantes. Por exemplo, esta pesquisa aqui é muito impressionante. Ela estudou 800 pares de gêmeos separados ao nascimento. E descobriram que quando um era homossexual, o outro também era em 80% dos casos. Indivíduos criados por culturas diferentes, sociedades diferentes, famílias diferentes, eram igualmente homossexuais em 80% dos casos. Isso são fortes evidências, indícios de que haja uma base biológica. Aí você pergunta, a medicina ou a biologia sabe explicar qual base é essa? Não.
não se sabe se é um gene, não se sabe se é uma questão epigenética, não se sabe se é uma interação de fatores hormonais, genéticos, não se sabe. Ainda está para o futuro, no porvir. Ok? Próximo. A visão da psicologia. Que horas que você falou que a gente para mesmo? 4h30. Ok. A visão da psicologia. Bom, ô Carlos, traz para mim, por favor. Freud foi o que estudou dentro da área da psicologia as questões mais intensas a respeito da sexualidade humana, não é? E se tornou base, inclusive, para os estudos posteriores. E ele falou do complexo de Édipo. Ele falou das questões relativas ao complexo de Édipo. Então, o menino se apaixona pela menina. Ô, Carlos, são os livros, Carlos. Está lá desesperado, sem saber o que eu quero. Freud falou do complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? O menino se apaixona pela mãe. Aí vem o pai e faz o corte, dizendo, a mãe é sua, mas a mulher é minha. Aqui na cama com a mamãe quem dorme sou eu. Na boca da mamãe quem beija sou eu. Esse carinho só o papai faz. Esse momento é só da mamãe e do papai. Aí o menino reprime o desejo pela mãe, que vai projetar mais tarde nas mulheres que relembram a mamãe. Então essa seria um desenvolvimento psicossexual normal para Freud. E aí ele diz da saída negativa do complexo de Édipo. Quando o pai é fraco ou quando a mãe é muito forte, e não permite que o pai faça esse corte, sobretudo quando a mãe protege a criança do pai, o que hoje na sociedade acontece muitíssimo, então a criança manteria aquela relação libidinosa, incestuosa com a mãe, mas que é proibida socialmente. Então a criança introjetaria para si o objeto de desejo da mãe. Freud descreveu uns casos explicando isso. Isso explica a homossexualidade? Não, nem de longe. Explicou os casos que ele estudou, mas depois isso se mostrou muito frágil para poder explicar a homossexualidade como um fenômeno muito complexo. Freud até escreveu também outros, como por exemplo o narcisismo, que faz com que a pessoa procure objetos semelhantes a si, no outro. Né? Eu particularmente penso que o narcisismo está muito presente naqueles homossexuais que só tratam a homossexualidade como uma questão sexual. Porque a homossexualidade não é só sexual, ela é sexual e afetiva. Mas tem pessoas que só lidam no nível sexual, assim como heterossexuais também só lidam no nível sexual, não é? Alguns heterossexuais. Então, a gente vê essa questão do físico parecido, das características mais semelhantes nessas situações. O medo em relação a pessoas do sexo oposto é semelhante à sexualidade juvenil, à sexualidade do jovem, daquela época do clube da Luluzinha e do Bolinha que o indivíduo manteria, né? Então, estas ideias explicam a homossexualidade? Não. Freud achou a homossexualidade tão complexa que no final da vida ele disse que a psicanálise não deveria ser chamada para explicar a homossexualidade, porque era um fenômeno complexo demais para o conhecimento dela. Mas em 1935, uma mãe escreveu uma carta para Freud, querendo mandar o seu filho dos Estados Unidos para a Áustria para fazer terapia. E Freud respondeu a ela que não mandasse, por 2 motivos. Primeiro, porque ele não tinha nada que oferecer ao filho homossexual dela. E segundo, que ele não precisava fazer terapia só por ser homossexual. A Ana Freud, filha de Freud, tentou impedir que essa carta fosse publicada depois da morte de seu pai. Porque ela e os outros psicanalistas pós-freudianos foram os que patologizaram a homossexualidade. Muito em discordância com Freud. Então vejam o que eles dizem. Próximo, por favor. O Berglet dizia assim, olha, não existem homossexuais sãos. O Bieber, logo com esse nome, dizia assim, a homossexualidade adulta é um estado psicopatológico. A heterossexualidade é a norma biológica. Se não houver interferência, todos os indivíduos são heterossexuais. Isso é verdade? Não, os animais provam isso, não é verdade? A homossexualidade nunca é simplesmente uma área doente na pessoa. Toda pessoa do homossexual é neurótica. O homossexual é um masoquista psíquico. Carinhoso, né, gente? Esses são os psicanalistas mais famosos pós-freudianos nos Estados Unidos. Acontece que nós temos toda essa herança no nosso movimento espírita.
Porque o livro que formatou a visão espírita a respeito da homossexualidade foi o excelente livro do também excelente médico espírita, Dr. Jorge Andréa, Forças Sexuais da Alma. É um ótimo livro. No entanto, esse livro tem capítulos muito pesados a respeito da homossexualidade e da transexualidade. Eu ficava sem entender. Como que um livro tão bom, de uma pessoa tão competente, podia ter textos tão pesados nessa questão? Acontece que o Dr. Jorge Andréa faz uma coisa no livro inteiro que é muito interessante e confunde a gente. Ele cita ciência o tempo todo sem dar nenhuma referência. Então você não sabe que ele está citando ciência. Você só sabe que a ciência está sendo citada, a psiquiatria da sua época, etc., se você conhecer o tema. Então, quando eu estudei a psicanálise da época dele, eu fiquei muito em paz, porque eu falei assim, agora eu entendi. Ele aplicou no livro a psicologia e a psiquiatria da sua época. Então, ele pegou aquela visão do homossexualismo, da visão psiquiátrica, com a visão destes psicanalistas que falavam essas questões e aplicou junto com o conhecimento espírita. Está errado? Sim ou não? Tá não. Não. Ele fez o que a ciência da sua época tinha. Ele deu aquilo que era possível. Kardec diz, o espiritismo caminha para a par com a ciência. E se modifica à medida que a ciência for modificando. O problema é que, como vocês viram, nos últimos 40 anos, a ciência modificou radicalmente. E nós, no movimento espírita, modificamos? Não. Seguimos na mesma interpretação. Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Não é? Fulano falou isso, então essa é a visão espírita. O que é a visão espírita? É aquela que o médium fulano de tal disse. Ok, o médium fulano de tal disse isso? Disse. Então me explica isso. Não sei não, mas eu sei que o médium fulano de tal disse isso. Então é a opinião espírita. Espiritismo não se faz com a opinião de eminências. Espiritismo se faz com a opinião de evidências. As eminências são reflexo de estudo, análise que partilham conhecimento. Mas se você não entender aquilo que está sendo compartilhado, aquilo não se torna aquisição sua. Para que seja parte do seu progresso e da sua estrutura, precisa ser um movimento que se afirme no seu livre pensar, não é? Porque senão você vai ser apenas um papagaio espírita. Vai decorar e repetir, decorar e repetir. E a gente sabe que o espírita verdadeiro não é aquele que sabe de cor as coisas, é aquele que vive. Mas para viver, preciso ter sentido pessoal. E para ter sentido pessoal, eu preciso ter compreensão. Certo? Então vejam, próxima, por favor. Olha o que Freud dizia. Vários fatores permitem ver que os invertidos, como ele chamava os homossexuais, não são degenerados nesse sentido legítimo da palavra. Encontra-se a inversão em pessoas que não exibem nenhum outro desvio grave da norma. Do mesmo modo, encontramos-la em pessoas cuja eficiência não está prejudicada e que inclusive se destacaram por um desenvolvimento intelectual e uma cultura particularmente elevados. É preciso considerar que nos povos antigos, no auge de sua cultura, a inversão era um fenômeno frequente, quase que uma instituição dotada de importantes funções. Então vocês vejam que esta opinião dele é muito diferente da opinião de Berkeley e de Bieber, não é? Então, nós temos aí na psicanálise uma das visões. A psicologia analítica de Jung começou também considerando a homossexualidade como um desvio, para depois, no desenvolvimento da teoria dos arquétipos e da individuação, sobretudo no enunciado do arquétipo da ânima e do ânimos, o arquétipo do masculino e do feminino, que todos nós temos em nós e que deve ser integrado, modificou-se esta visão, e hoje os psicanalistas junguianos mostram o caminho na relação a dois, entre iguais, também como um caminho de individuação para aqueles que têm a homossexualidade como a sua estrutura de vida, né? Então, a psicologia hoje considera a homossexualidade como uma variante normal do comportamento homossexual, do comportamento sexual humano. Por que variante? Porque diz respeito a uma minoria, que eu não sei se é tanta minoria assim não. Porque as pesquisas hoje manifestam de 2 a 10%. Mas tem que lembrar que os 2 a 10% de hoje são os 4% da pesquisa de Kinsey. Não é? O universo daquilo que é desconhecido é muito maior do que o universo daquilo que é declarado. Então, chama-se variante por ser uma minoria. Normal, porque hoje faz parte da norma em várias culturas. Não da norma social, porque na norma social ainda tem muita luta, mas da norma científica. Está claro isso, gente?
Então, utilizar os termos homossexualismo, tratar como doença, manter os conceitos de perversão, desvio, falta de caráter, etc., é desconhecer a ciência. Por isso que eu começo com isso aqui, porque no movimento espírita está cheio de gente falando isso. A homossexualidade é um desvio. É um desvio de caráter que o indivíduo traz de outras encarnações. É vício comportamental que traz da Grécia Antiga. Como se fosse só passando ali um hábito de comportamento e se mantivesse sem nenhuma ligação com a psique ou com a estrutura afetiva do indivíduo. Homossexualidade é vício sexual, é comportamento sexual apenas, é questão de corpos. Ora, é animal, é uma relação animal. Isso daí é desconhecer completamente as definições e o que é. Não se trata de uma questão animal ou sexual, se trata de uma estrutura do psiquismo na expressão do afeto e da atração sexual. Está claro isso? Eu quero só chamar a atenção, antes de ir para o intervalo, desse termo invertidos. Porque vocês vão ver que Freud utiliza aqui o termo para significar homossexualidade. Tanto que ele usa lá embaixo, a inversão era um fenômeno frequente. Na verdade, ele está se referindo à Grécia. Na Grécia, existia um comportamento sexual, não é? Ele fala de inversão, então, como referência à homossexualidade. Nos textos espíritas, nós vamos encontrar também o termo invertido, utilizado por Emmanuel e André Luiz. Só que aí há uma confusão conceitual. Porque Emmanuel e André Luiz provavelmente retiraram esse termo da psicanálise, porque eles eram espíritos muito cultos que utilizavam a ciência, a gente sabe pela cultura das obras de André Luiz. No entanto, eles também nos trouxeram as causalidades da homossexualidade. Como nós vamos ver na segunda parte, uma delas é o espírito que abusa muito do afeto em uma determinada sexualidade, voltando em outra, naquela sexualidade que abusou, para o seu reajuste afetivo e psíquico. Então as pessoas no movimento espírita tomaram o termo invertido como representação da homossexualidade, de um espírito em um gênero reencarnar em outro. Mas aí tem uma confusão. Quem é que é o verdadeiro invertido dentro da definição científica? Quem que é de um gênero e está no outro? O transexual, exatamente. Não é o transexual que está num corpo e sente-se do outro? Então, se nós tivermos que falar de um invertido do ponto de vista reencarnatório, não é o homossexual, é o transexual. Mas se utiliza dentro do movimento espírita como se fosse uma definição universal das pessoas homossexuais e como se todas fossem essa situação. Então eu gosto de deixar isso claro só para a gente conhecer o contexto para saber utilizar, não é? O melhor nesse caso é nem utilizar o termo invertido, porque ele só promove confusão conceitual, tá certo? Tá claro até agora, gente? Deu um nó na cabeça? Então tá ótimo. Ali fora, durante o intervalo, vocês vão encontrar a banca de livros da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. E eu gostaria de apresentá-los a vocês. O seminário de hoje é todo baseado neste livro, que é o meu livro sobre o tema. Tem tudo que eu estou falando aqui hoje e muito mais. Né? São 200 obras citadas aqui neste livro, dentre as obras científicas e doutrinárias. Então é uma obra de pesquisa. Também de minha autoria, Cura e Autocura, uma visão médica espírita, que trata da saúde e do adoecimento dentro da visão espírita. Variados temas de saúde e adoecimento para a conquista da autocura. Alto Amor e Outras Potências da Alma, livro que eu escrevi em parceria com o espírito Dias da Cruz, que inclusive é carioca, né? Morou aqui no Rio de Janeiro, no Meia. Foi contemporâneo de Bezerra de Menezes, grande parceiro de Bezerra de Menezes no trabalho político e no trabalho na Federação Espírita Brasileira, foi presidente da Federação Espírita Brasileira também, iniciou as obras de caridade da FEB. Então, nesse livro, eu escrevo metade e ele psicografou a outra metade, mas, na verdade, o livro todo é a proposta dele. Ele me ditou o sumário inteiro da primeira parte e mandou eu escrever, eu acho que para minha própria necessidade, de desenvolver as potencialidades da alma que estão ali expressas, mas, na segunda parte, ele nos traz as mensagens que são bastante profundas. Também do Espírito Dias da Cruz, psicografia minha, Pílulas de Confiança e Pílulas de Esperança. 2 livros que trabalham a nossa higiene mental e a nossa relação com o Pai. O Homem Sadio, de vários autores, eu tenho 2 capítulos neste livro. Ele trabalha as questões da área da saúde. Para os profissionais de saúde, eu indico muito este livro, porque ele é um livro que formou muito o nosso pensamento lá na associação
porque foi psicografado lá e foi estudado, todas as mensagens. Tem mensagens bastante profundas aqui. Por que adoecemos? Princípios para a Medicina da Alma é um livro de vários médicos e psicólogos da Associação de Minas Gerais. Então, ele traz variadas temáticas dentro dessa área muito importantes. Doenças ou Transtornos Espirituais é um livro em parceria com Divaldo Pereira Franco. Fizemos um seminário em BH, retiramos os temas médicos da obra de Manuel Filomeno de Miranda, e para cada tema falou um médico, um psicólogo e um Divaldo. E aqui o livro é a transcrição do evento inteiro. Saúde Mental é o Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita, é um magnífico livro do psiquiatra espírita Jaider Rodrigues de Paulo, fundador da AMENG. E ele traz para nós 47 casos da sua prática clínica, das questões espirituais envolvidas nas questões de saúde mental. Depressão, ansiedade, alcoolismo, esquizofrenia, transtorno bipolar, aquelas coisas que todo mundo tem, menos a gente. Não é verdade? Então, essas questões estão muito bem descritas aqui. Inclusive, tem um caso comprovado de reencarnação aqui, descrito com imagens, com fotos, de um esquizofrênico hebefrênico lá do Hospital Espírita André Luiz, que começou a falar e escrever em alemão, e nós pesquisamos tudo que ele falou e escreveu, e descobrimos que ele foi um oficial nazista, diretor do campo de Auschwitz-Birkenau. Está lá hoje reencarnado como esquizofrênico, hebefrênico, que é o caso mais grave de esquizofrenia, começando o seu processo de reajuste psíquico. Um dia ele entrou na sala, e ele que delira desde os 9 anos de idade continuamente, entrou na sala junto com as psicólogas e terapeutas ocupacionais e começou a chorar. No mesmo momento que estava sendo estudado tudo aquilo que ele estava escrevendo. E começou a chorar, e elas perguntaram para ele: o que aconteceu? Por que você está chorando, fulano? E ele disse, numa rara janela de lucidez, que durou inclusive pouco tempo, ele disse: estou chorando porque eu era diretor do campo e recebi vocês 3. 2 eu mandei diretamente para o forno crematório, e uma eu guardei para o meu próprio prazer e depois queimei. E ele chorou e elas choraram junto com ele, porque aquilo tocou-as muito fortemente. Naquela noite os espíritos mandaram-nos parar de pesquisar a personalidade dele, porque aquilo a que se destinava às regressões espontâneas já tinha sido obtido. É um relato muito bonito que está aqui nesse livro. Na Viagem da Vida, psicografia de Roberto Lúcio Vieira de Souza, vários temas que falam da grande viagem do autoencontro e do autoconhecimento. Textos de vários espíritos, um livro lindíssimo. Foi o último que nós lançamos. Sobre o câncer, temos o livro Saúde, Trilha de Transformação, que é fruto do trabalho de 30 anos com psico-oncologia na nossa casa. Então aqui está narrado a visão espírita sobre o câncer, a terapêutica, o método de trabalho lá da nossa casa. É um livro bastante profundo. Não acaba nunca, né, gente? Cirurgias Espirituais de José Arigó é um livro histórico, escrito pela Leida, que trabalhou com o famoso médium de Congonhas do Campo, dos 10 aos 23 anos de idade. Ela instrumentava cirurgias com corte que assombraram o mundo. Zé Arigó trabalhou durante 12 anos fazendo cirurgia com corte, sem nenhuma infecção, sem nenhuma complicação pós-cirúrgica, ao contrário, sendo processado por exercício ilegal da medicina. E aqui estão os relatos históricos, fotos. É um registro muito bonito do trabalho dele, que hoje não acontece mais. Não dessa forma, né? Histórias da Vida nos Passos do Mestre, também na área de saúde mental. É a mesma proposta do livro Saúde Mental do Jaider, só que aqui na visão do médico espiritual Carlos, que atende os pacientes no Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz. Então tem este relato para vocês. E, finalmente, a nossa linha Infanto-Juvenil. Para os jovens, Juventude Interrompida, Relatos e Alertas dos Jovens no Além. 24 mensagens de jovens que desencarnaram com bulimia, anorexia, suicídio, álcool, drogas, violência doméstica, e que voltam para contar a sua história através da psicografia. E, não bastasse a psicografia, que já é uma aula, os educadores do Departamento de Infância e Juventude da Federação do Espírito Santo desenvolveram os temas. Então, aqui tem um rico material para pais, educadores, evangelizadores, para os próprios jovens. Também para os jovens, Jovens Semeadores de Esperança, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. São contos dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo para jovens, para se trabalhar as temáticas da visão nobre do Evangelho. E os últimos, os meus xodozinhos, são os livros de educação emocional e valores humanos. 3 deles são meus.
Mundo dos Bonecos de Papel, que eu lancei junto com Homossexualidade, conta uma história de inclusão, de exclusão, de bullying, de tratamento e prevenção do bullying, de fraternidade, e esse livro é utilizado para trabalhar as diferenças em qualquer nível que elas se apresentem. O Voo de Rachi é um livro que trata da conexão com a família, com a individuação e com a força para alcançar o sucesso na vida através dos laços e da conexão com a força da família. O Jardim Secreto, ele conta a história do jardim que, por vergonha e medo, resolveu se esconder no fundo do mar. E o que aconteceu foi dramático, vocês têm que descobrir. E então, esse livro trabalha o tema da timidez, o tema da coragem de se mostrar, de reconhecer-se quem se é, de partilhar, de multiplicar os próprios talentos. O Pote Mágico é um livrinho sobre a gratidão, da psicóloga Bianca Ganusa. Muito lindo para trabalhar a gratidão, que é o grande tesouro da vida, com as crianças desde pequeno. A Pérola de Sibylle é uma história da psicóloga Rosimeire Simões, que conta a história da ostra que foi ferida no ventre por um grão de areia e fez pérola em torno da ostra que a feriu, da areia que a feriu. Então, uma história de cura, de resiliência, de transformação. Nós utilizamos, inclusive, com adultos esses livros, gente. E esse daqui nós utilizamos para o tratamento do abuso sexual. Tá? É uma ferramenta também para isso, para trabalho com adultos. E o último, Valentina e a Chave Misteriosa, é sobre a tristeza. Valentina começa a encontrar a tristeza no porão e a tristeza mostra para ela algo que ela esquecera há muito tempo. Sobre o valor das emoções e o papel das emoções. Nessa época que a gente quer se alienar das emoções, os livrinhos são todos de educação emocional e valores humanos. Não tem conteúdo espírita franco neles. Tem só indireto, que é para que eles possam entrar também nas escolas. Ao longo das páginas, vocês vão encontrar atividades pedagógicas para trabalhar o tema com as crianças. E no final do livro, todos eles têm um jogo cooperativo como brinde. Jogo cooperativo é o seguinte, ou a criança perde junto ou ela ganha junto, não tem disputa. E nesse jogo, barato é o tema do livro, e o tema do jogo. E o tema do jogo é o tema do livro. Então é um material pedagógico para que os pais e educadores possam promover virtudes na criança. Essa nossa linha infanto-juvenil trabalha a profilaxia das doenças. Trabalha a promoção da saúde. Tá certo? Tudo isso tem renda doada integralmente para a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, nas suas atividades assistenciais e doutrinárias. E fica, então, à disposição de vocês aí. Tem até maquininha de cartão de crédito, só não divida para a próxima encarnação, porque o karma cobra com peso danado.